Existe um ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato. Infelizmente, alguns anos atrás, quase foi eu que morri, quando deixei a curiosidade falar mais alto. Fui ver o que não era da minha conta e acabei vendo uma coisa que até hoje não sei o que era, pois o medo e o pavor que senti foram tão grandes que até hoje, depois de tanto tempo, ainda tenho receio de passar sozinho naquele lugar depois que escurece. Boa noite, meu nome é Cristiano Alves e hoje moro na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Quando era jovem, morava em um pequeno povoado que pertencia ao município Santa Rita de Cássia, aqui perto da divisa da Bahia com Piauí. Na época do ocorrido, eu tinha apenas 19 anos e gostava muito de lidar com animais, principalmente cavalos e bois. O pai da minha esposa, seu Gilson, tinha uma pequena fazenda a 3 quilômetros do povoado, onde ele criava algumas cabeças de gado e fazia suas plantações. Em sua própria propriedade havia um riacho que abastecia uma lagoa, e ele usava a água para irrigação, conseguindo produzir o ano todo. No dia 25 de agosto de 2007, em um sábado à tarde, fui para a casa do meu sogro. Quando já estava escurecendo, ele, que estava no curral, chegou em casa dizendo: Cristiano, vamos lá no curral, eu preciso de sua ajuda, pois tem uma vaca tentando parir há algum tempo e eu acho que o bezerro está atravessado. Depois de ouvir o que ele disse, automaticamente me prontifiquei a ajudar, pois não havia veterinário perto naquela época. Eu, o Juan e o senhor Gilson ficamos lidando com a situação da vaca por muito tempo. E quanto mais demorava o bezerro a nascer, percebi que seu Gilson ficava agoniado. Finalmente, depois das 9 horas da noite, conseguimos puxar o bezerro, que, graças a Deus, nasceu com vida, e após alguns minutos já estava de pé. Depois de tudo isso, retornamos para a casa do meu sogro. Fiquei mais um pouco e depois peguei minha bicicleta e fui embora para minha casa, e isso era por volta de 10 horas da noite. Mesmo estando em uma noite clara, peguei a lanterna, amarrei no guidão da bicicleta e segui pela estrada que dava acesso ao povoado. No caminho vi uma luz azulada que estava ao longe, pois a estrada tinha poucas curvas, facilitando assim a observação. Continuei pedalando e, com pouco tempo, a luz acabou desaparecendo em meio à escuridão. Para minha surpresa, a mesma luz apareceu, só que desta vez com mais intensidade. A luz até parecia um farol de moto pela distância que estava. Depois deu a impressão de que ela estava na altura da copa das árvores. Aquilo me confundiu ao ponto de achar que estava tendo uma alucinação óptica ou algo assim. Entre o povoado e a fazenda do meu sogro existia um cemitério antigo que não era utilizado há décadas. Mesmo assim, alguns moradores do povoado de vez em quando faziam mutirões de limpeza para mantê-lo bem conservado. Com muro na parte da frente e cerca de arame farpado em volta do restante da área. Continuei pedalando e percebi que a luz estava dentro do cemitério. Achei muito estranho tudo aquilo, voltando a imaginar o que poderia ser novamente a moto. Então fiquei curioso para saber quem era e o que estava fazendo dentro do cemitério àquelas horas da noite. Quando cheguei perto do cemitério, desci da bicicleta e a deixei escondida na beira da estrada. Caminhei bem devagar para que ninguém pudesse notar a minha presença. Quando cheguei em frente ao muro, olhei para dentro do cemitério e não consegui enxergar a tal luz.
mas tive a impressão de estar escutando alguns gemidos que vinham da parte de trás do cemitério. Na hora, pensei em maldade e imaginei que poderia ser algum casal traindo seu cônjuge, foram namorar escondidos, pois em pequenas cidades raramente existe motel, e nesses casos geralmente acontecem em lugares ermos. A maldita da minha curiosidade falou mais alto, e com muito cuidado passei pela cerca e fui andando bem devagar. Estava beirando a própria cerca de arame farpado. Quando cheguei perto do local de onde vinham os barulhos, não pude acender minha lanterna, pois não queria ser visto, mas quando cheguei ao meu objetivo, que era lá no fundo do cemitério, quase tive um troço. Quem estava lá dentro não era uma pessoa, muito pelo contrário. Era um ser totalmente diferente de tudo que já tinha visto ou ouvido falar. Aquilo parecia uma criatura saindo dos filmes de terror. Aquilo era do tamanho de um homem. Tinha braços e pernas que lembrava de seres humanos. A criatura estava sentada de cócoras e o seu rosto parecia ter um focinho, que estava dentro das terras sobre uma antiga sepultura. Naquele momento fiquei imóvel, escondido atrás de uma árvore, sem fazer nenhum barulho, totalmente me mantendo em silêncio. Porém, de repente, aquela criatura se levantou e ficou de pé. Apesar da noite e de estar a poucos metros dela, pude vê-la claramente. Sinceramente, foi nesse momento que me bateu um gigantesco arrependimento por ter entrado no cemitério. Aquela criatura tinha grandes olhos e uma pelagem escura. Ela não usava roupas e seu rosto me lembrava de um tamanduá. A criatura começou a olhar na minha direção. Iniciou um rosnado que terminou em um grunhido. Só sei que era um barulho estranho e em seguida a criatura deu um grito tão alto e tão agudo que me arrepiou dos pés à cabeça. Com toda certeza, ele já sabia que eu estava ali. Assim que a criatura deu um passo na direção onde eu estava, meu coração quase saiu pela boca de tanto medo. Em desespero, corri como nunca, atravessando a cerca de qualquer jeito, que resultou em vários arranhões e até deixei um pedaço da minha camisa para trás. Sem olhar para trás, depois de 50 metros, cheguei na estrada e percebi que a criatura não tinha vindo atrás de mim. Fui até onde estava minha bicicleta, mas, em vez de ir para casa, voltei para a casa do meu sogro, gritando desde a portaria. Chegando lá apavorado e quase sem fôlego, Dona Zenaide, minha sogra, e Camila, minha namorada, que hoje se tornou minha esposa, se assustaram ao me verem naquela situação. Percebendo que eu não conseguia falar, Dona Zenaide foi fazer um chá enquanto eu tentava me acalmar. Minutos depois, já mais calmo, consegui relatar o que tinha visto no cemitério para eles. Seu Gilson ficou sem querer acreditar, então decidiu que iríamos lá ver o que era aquilo. Apesar de relutante, meu sogro pegou um revólver 38, ligou o carro e disse: "Vamos lá? Quero ver quem vai mexer com a gente." Eu e meu cunhado Juan partimos com ele para ver se a criatura ainda estava lá. Quando estávamos passando em frente ao cemitério, vi a mesma luz na direção que antes. Mostrei para eles. Meu sogro era teimoso e decidiu ir até lá e conferir de perto. Ele parou o carro em frente ao cemitério, mas não avistamos mais aquela luz. Lá dentro me disse: "Rapaz, deixa de ser frouxo. Como é que um sujeito desse quer casar com a minha filha?" Após ouvir aquelas palavras, meu sangue ferveu.
E eu desejei do fundo do meu coração que aquela criatura aparecesse novamente para ele ver que eu não estava mentindo. Ficamos uns 5 minutos dentro do carro, mas não ouvi nenhum barulho e nem vimos nenhuma luz. Como já estávamos na metade da estrada, ele me levou logo até o povoado para que no outro dia eu pudesse pegar a minha bicicleta na fazenda. No dia seguinte acordei cedo e fui buscar a minha bicicleta na casa da minha namorada. Chegando lá soube das novidades. Meu cunhado disse que, quando estava voltando para a fazenda, viram uma criatura semelhante à que eu havia descrito em frente ao cemitério. Assim que meu sogro viu aquilo, acelerou o carro e começou a rezar desesperadamente. Perceberam que havia uma luz azulada de formato esférico seguindo o carro deles, até desaparecer na portaria da fazenda. Até hoje não sei que criatura era aquela no cemitério. Se era assombração ou algum ser de outro planeta. Mas acredito que aquela luz azulada tem algo a ver com aquele ser. Depois de tudo o que aconteceu, fiquei com receio danado daquela estrada à noite. E até hoje meu sogro continua morando na mesma fazenda. Aquela foi a única vez em que vi a criatura de fato apareceu para a gente. Meses e anos se passaram após o ocorrido e cada dia mais pessoas afirmam de ter visto a mesma luz azulada circulando a estrada. Olá, Cris e inscritos do canal Conhecendo o Sobrenatural. Vou contar uma história de um cemitério antigo e abandonado. Na época em que meus pais eram jovens, era localizado em um município próximo, que eles moraram no passado. Eles contam que havia um homem que foi enterrado com muito ouro, relógio, corrente grossa, aliança e anéis. Eles foram ao velório e enterro e se lembravam um pouco sobre isso. Perguntei mais interessada sobre detalhes, mas disseram que provavelmente não teria mais nenhum túmulo lá, pois o cemitério havia sido destruído para plantio e os mortos aos poucos foram mudados por seus familiares. Poderiam ter sobrado alguns túmulos, mas não seria fácil de encontrar, pois nem se lembravam direito da localização. Mas eu fui bem insistente, colhi o máximo de informações e nos preparamos para partir em busca da aventura. No dia combinado, fui eu, meu marido, meu pai, minha sobrinha e levamos meu filho, que na época era ainda um bebê. A princípio, fomos olhar. Nem sabíamos se iríamos encontrar algo. Meu pai foi mostrando o caminho. Aos poucos fui lembrando de muitas coisas. A referida área rural é um pouco habitado, poucas casas e uma bem distante uma da outra. Paramos para pedir informações em uma casa, até que finalmente, após dirigir muito, conseguimos chegar ao local onde podemos avistar um grande casarão. Havia um galpão ao lado com máquinas antigas e abandonadas e muitos objetos antigos. Batemos palma na casa, mas ninguém veio atender. Queríamos pedir permissão para atravessar o campo atrás da residência e procurar, que no passado teria uma estrada ali, que dava para o tal cemitério, mas ninguém atendeu. Achamos estranho, pois através do vidro da janela parecia ter um automóvel lá. Parecia ter móveis lá dentro. De qualquer forma, decidimos atravessar, mesmo sem permissão, pois andamos muito para chegar até ali. Se alguém aparecesse, iríamos nos desculpar.
e explicar que viemos à procura de um amigo que havia sido enterrado ali. Atravessamos o campo e meu pai se emocionava cada vez mais, pois fazia muitos anos que estivera ali. Cansamos de andar no campo e não encontramos nada. Estávamos desistindo até que meu pai notou um amontoado de mato e árvores, e no meio do campo, como se fosse uma ilha. Fomos até lá e realmente encontramos o que procurávamos. Árvores muito altas haviam crescido entre os túmulos que sobraram lá, cujas raízes acabaram quebrando os mesmos. Muito mato cresceu no local, sendo difícil conseguir vê-los. Era difícil acreditar que havia um cemitério ali, mas me deparei com uma lápide, lembrando um filme de terror. Era muito antiga. Chegamos a ficar admirados com a aparência dos túmulos e estatuetas que decoravam os mesmos. Alguns estavam totalmente quebrados e não tinha como ler nomes. Meu pai reconheceu algumas pessoas pelos nomes, pois eram seus conhecidos, e se emocionou. Ele contava que antigamente aquela região era bem habitada por muitas pessoas. Haviam muitas festas e reuniões entre a comunidade, mas com o passar do tempo as pessoas foram indo embora e foi se tornando um lugar totalmente abandonado. Aos poucos fomos descobrindo mais túmulos no meio do mato, de criança e de adultos. Ficamos conversando sobre como era a vida das pessoas que ali estavam. Eu imaginava como teriam morrido, quem havia deixado sofrer o luto e coisas desse tipo. Minha mente voava através do tempo, pensando na vida deles. Demonstrava respeito por eles e fiquei triste ao pensar que outrora foram tão amados, mas hoje estão ali, abandonados. E os seus túmulos tão esquecidos que ninguém acreditava que havia um cemitério ali. Levamos cadeiras, água, lanches e algumas ferramentas, incluindo um facão, para cortar o mato. Meu pai sentiu um arrepio, medo, uma sensação ruim. Ele não queria que a gente cavasse nada e apenas olhasse. Porém, eu estava decidida a cavar o túmulo do homem que havia conversado sobre como fora enterrado com muito ouro. Meu pai dizia que era muito perigoso, porque os donos do terreno poderiam dar um tiro na gente, por estar invadindo a propriedade. Mas eu disse que com certeza não havia qualquer tipo de risco, além do lugar ser remoto. Conversamos sobre a sensação ruim, quando começamos a ouvir barulhos estranhos, como se alguém estivesse passando entre o mato, pisando em gravetos e quebrando galhos. Todos nós sentimos medos e arrepios. Ali tinha realmente uma presença estranha. Houve um momento em que tivemos a certeza de que os donos da terra estavam ali, pois pudemos ouvir pessoas entrando no mato claramente. Meu marido se preparou para agir e disse que qualquer coisa a gente deveria fugir dali. Ou se então se questionou se não seria melhor se explicar. Tinha medo que tivesse armados e atirassem na gente. Eu falava que não e praticamente obriguei a ele começar a cavar o túmulo do tal homem que finalmente encontramos. Porém, não estávamos conseguindo continuar, já que eram muitas as coisas que aconteciam. Barulho de gente ali perto, sendo que não havia absolutamente ninguém naquele lugar tão remoto. Não pisava uma alma viva ali. Há anos. A sensação era horrível. Meu marido cansou de cavar e após tanto esforço parecia que não tinha cavado nada.
estranhamente não saía do lugar. Ele se queixou de exaustão, mas não saía do lugar. O buraco estava mínimo. Minha sobrinha pegou a pá e começou a ajudar, enquanto ele sentou um pouco. Porém, de repente, ela ficou atônita e sem reação. Nunca antes a vi daquele jeito. Após se recompor, ela contou o que viu próximo de sua cabeça, em uma parte decorativa à borda do túmulo, que sobressaía acima da lápide, 2 pés parados, muito sujos, com unhas feias, de alguém que certamente estava observando. Ela não teve coragem de olhar para tentar ver o resto da figura e perdeu as forças de tanto medo e decidi continuar e tentar cavar um pouco também, porém os barulhos ao redor ficavam muito alto. Já estávamos aterrorizados e estranhamente o trabalho não saía do lugar. Então fomos obrigados a desistir, apesar de minha relutância. Não era possível continuar ali. Saímos do local de mãos vazias, atravessamos o campo novamente. Voltamos à casa, mas não havia ninguém ali, nem sinal de ter passado alguém há tempos. O que deixava as coisas ainda mais estranhas, eu que fiquei curiosa com a casa e fui espiar melhor, através de um vidro quebrado. Consegui ver como era por dentro. Estava abandonada certamente, já fazia muitos anos. Os outros olharam também e conseguimos abrir a janela. Decidimos nos arriscar e entrar no casarão, pois parecia coisa de filme, e não pudemos resistir. Fizemos um esforço para que todos pulassem a janela. Fizemos uma tour pela casa, que estava coberta de poeira. Depois de tanto tempo, era muito estranho que tudo estava como se os moradores simplesmente tivessem ido embora sem levar absolutamente nada do local. Apenas as roupas haviam sumido. Até os calçados haviam deixado. No banheiro havia embalagem de produtos pessoais, enferrujados, castigados pelo tempo. Ainda do jeito que deixaram, vidros de perfume e sabonete muito velho e seco. Olhamos a data de validade e ainda era possível ler. Havia vencido há muitos anos. Tinha um pacote de fraldas geriátrica sem usar, deterioradas pelos anos. Todos os móveis ainda estavam ali, muito antigos. As louças, objetos decorativos. Havia um sofá muito antigo com a capa vermelha na sala. Os quartos tinham cama, penteadeiras e guarda-roupas com muitas guardadas, até cobertores. Então, eram móveis muito antigos e a decoração fazia a mente viajar no tempo e imaginar como era viver ali. Quem seriam as pessoas que moravam ali? E qual seria a razão para terem ido embora e deixado tudo para trás? Pensamos na possibilidade de terem visto assombros por conta do antigo cemitério no campo atrás da residência, ou até coisas piores. Na sala havia uma mobília muito antiga com enormes cortinas vermelhas, castigada pelo tempo, cobertas de poeira. Havia uma TV muito antiga. Nunca vi uma tão antiga assim, pessoalmente. Até pensei se ainda funcionava. Começamos a bisbilhotar dentro dos móveis para ver se poderíamos encontrar algo de muito valor. Ouro ou algo assim, já que os antigos costumavam ter essas coisas guardado em casa. Havia uma cruz pregada no alto da parede de uma sala. Era de madeira e estava invertida. Eu tirei até foto, pois achei bem curioso e até mesmo cinematográfico aquele detalhe.
Achamos papéis e documentos de pessoas que já moraram ali, além de exames médicos, para descobrir quem poderiam ter sido eles. E descobrimos alguns nomes. Os nomes deixavam claro que havia alguém muito doente, uma mulher, a mãe da família. Deixamos aquilo e fomos tentar acessar a escada de acesso a uma parte de baixo da casa. Havia uma escada e uma porta trancada, porém não achamos a chave. Havia um cheiro muito forte. Não sei explicar do que seria. Fizemos a volta e tentamos entrar por fora, pois havia uma porta muito grande que dava acesso por fora. Porém, era de ferro e com cadeados muito grossos, impossível de entrar. Tentei espiar por um mísero vão, mas era difícil de ver algo. Só pude notar que havia muitas coisas, as quais não dava para distinguir o que era, pois estava muito escuro. Eu vi direito apenas o que estava no meu campo de visão, e a claridade da fresta pegou em cima. Parecia um lindo bule antigo dourado. Fiquei com muita vontade de pegar, mas não teve jeito da porta abrir. O cheiro estava muito insuportável, então decidimos ir embora, pois estava escurecendo. Saímos de mão abanando, sem conseguir levar nenhum ouro, nem algo de valor, apenas a aventura que tivemos. Na viagem de volta, falamos um pouco sobre o que poderia ter acontecido lá e como podemos ter ouvido e visto aquelas coisas no cemitério abandonado. Chegamos em casa muito cansados e passamos o dia falando sobre isso. Minha sobrinha levou para casa uns papéis de lá, nome de moradores, pois queria investigar sobre eles. Pesquisou muito nas redes sociais à procura de informações, mas era difícil ver algo. No fim de semana, como de costume, ela foi a um bar da cidade com alguns amigos e ficou atônita por ter aparecido um rapaz misterioso lá, que ficou a noite toda em sua cola. Ele era muito estranho. O rapaz perguntou o nome dela e depois disse o nome dele. E era difícil de acreditar no que ouvira, mas era um dos nomes que estavam nos papéis, que ela levou para procurar por informações. Ele contou que sua família morou na tal casa e que eram os donos das terras na localidade em que estivemos, e perguntou se ela conhecia o lugar. Até convidou para ir lá conhecer. Ela não contou nada sobre termos invadido a propriedade e achou muita coincidência aquilo. O rapaz parecia estranho e obcecado por ela. Então ela acabou dando pedido nele e indo embora do bar escondida. E ela me contou o ocorrido, achando tudo muito esquisito. E até hoje não sabemos o que aconteceu. Nunca mais voltamos a fazer qualquer coisa do tipo novamente. E nem esquecemos dessa aventura. Embora os cemitérios sejam locais de fé e saudade, há sempre um mistério em torno dos mesmos, no que diz respeito aos espíritos. Existem pessoas que acreditam neles, outros não, mesmo não desmerecendo a fé do próximo. Um fato ao menos estranho aconteceu há alguns anos no cemitério Cristo Rei, em Jaguariaíva. O senhor Néstor Brizola de Miranda, coveiro e responsável administrativo pelo Campo Santo,
estava andando pelas ruelas do cemitério quando avistou um pequeno menino que deveria ter entre 5 a 6 anos de idade, correndo entre os túmulos, subindo nos mesmos, derrubando vasos de flores e fazendo estripulias. Seu Néstor, sempre que o avistava, ficava incomodado e se questionava: quem é a mãe e o pai desse garoto que deixa o filho por aí sozinho, fazendo bagunças no cemitério? Isso é uma tremenda falta de respeito. A partir desta data, de vez em quando seu Néstor avistava um menino que continuava fazendo suas travessuras. Um dia não hesitou e seguiu o garoto entre os túmulos. O menino nada falava, somente continuava a correr e rir. De repente parou de frente ao túmulo e, avistando o coveiro que se aproximava, apontou para o mesmo. Seu Néstor parou cauteloso, pé ante pé, aproximou-se do menino. Quando estava chegando perto, este desapareceu. Seu Néstor procurou sem lograr êxito. O menino havia desaparecido, o que levou a indignar. Aonde ele foi? Então, olhando para o túmulo, viu na lápide do mesmo a foto do garoto, que já havia falecido há alguns anos. Seu Néstor, temente a Deus, dirigiu-se até o escritório do cemitério, onde pegou uma vela e, voltando, acendeu junto ao túmulo do garoto e em seguida orou pela alma do mesmo. Após este dia, nunca mais viu o espírito do menino.